A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos. Mais uma vez nós viemos meditarmos na palavra de Deus e hoje nós vamos meditarmos a história de Naamã, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler apenas 2 versículos, que é o versículo 10 e 11, que diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Eu quero contar aqui para vocês que Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu Senhor. E por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas ele era um homem leproso. E as tropas da Síria levou cativo uma menina de Israel, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E aquela menina, vendo aquela situação, Naamã com aquela lepra no corpo, disse para a senhora dela que se ele tivesse diante do profeta que há em Samaria, ele seria curado. E aquela mulher de Naamã falou para ele sobre o que a menina tinha falado para ela. E Naamã deu crédito às palavras daquela menina. Naamã creu, porque Naamã tinha um desejo de ser curado. E Naamã foi até o rei, disse para o rei como a menina tinha falado para a mulher dele. Então o rei mandou cartas ao rei, o rei da Síria mandou carta ao rei de Israel. E mandou também Naamã diante do rei de Israel. Mas o rei de Israel não sabia que Israel tinha profeta. Não sabia, né? Ele estava, dessa notícia ele não sabia. Então ele rasgou as vestes e chegou a pensar que o rei da Síria estava arrumando um pretexto para romper com ele. E essa notícia chegou aos ouvidos de Eliseu, o profeta, que estava em Samaria. Eliseu mandou dizer para o rei de Israel que era para ele deixar, para mandar Naamã ir até ele, porque em Israel tinha profeta. E assim fizeram. Naamã foi à casa de Eliseu e se pôs à porta da casa de Eliseu. Mas Eliseu mandou dizer para Naamã que era para ele descer no Rio Jordão e se lavar, mergulhar 7 vezes. E no versículo 11, revela a indignação que Naamã ficou. Porque Naamã, ele queria ser curado através da imposição de mão. Aqui revela nesse versículo que ele declara e ele fala ali, questiona, reclama, dizendo que ele pensava que o profeta iria sair para fora diante dele, iria se pôr diante dele e colocaria as mãos sobre as feridas e invocaria o nome do Senhor Deus, oraria por ele e ele iria ficar limpo. Quem sabe Naamã pensou que ele, um grande homem, o chefe do exército do rei da Síria, que saiu da Síria para ir até o profeta, e quando chegou lá, o profeta dá ordem para ele ir para o Rio Jordão, que não era uma água, não era um rio bom no modo de pensar de Naamã. Naamã questionou, disse que em Damasco, o rio Farfar e Abana eram os melhores rios, melhor do que os rios que tinha em Israel. Então ele questionou, e quem sabe ele pensou, já que não podia colocar as mãos sobre ele, então por que não mandou ele para um rio melhor do que os rios que havia em Israel? Né? Naamã era um leproso. Essa doença é uma doença contagiosa. E ele queria que, por ele, quem sabe,
pensou que por ele ser o comandante, queria ser recebido pelo profeta, queria que o profeta saísse até ali do lado de fora e recebesse e fizesse a imposição de mão sobre as feridas. Ele queria ser curado assim. Mas eu quero dizer para você que não era como ele queria, era como Deus quer. Porque Naamã queria ser curado, então ele tinha que se submeter a ordem de Deus. O profeta deu a palavra, que com certeza essa palavra ela veio e foi de Deus. Deu a palavra, mandou a mensagem que veio do céu, o que ele tinha que fazer para ele ser curado. Ele tinha que obedecer, ele tinha que descer as águas, descer o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes para ele ser curado. Mas Naamã não estava disposto a fazer isso. Ele voltou para casa indignado, contrariado, reclamando, questionando por que não mandou ele banhar nos rios de Damasco, que era melhor do que os rios de Israel. Eu quero dizer para você que não era como ele queria, era como Deus quer, né? Deus deu a ordem para ele descer até o Rio Jordão e mergulhar. Ele tinha que se submeter à palavra de Deus, a palavra do profeta. Aquele homem pensou que era do jeito dele, pensou que o profeta tinha que impor as mãos sobre a ferida dele, mas não é assim. Deus não trabalha como o homem pensa. Deus não trabalha de acordo com a vontade. O homem, ele queria que fosse, aliás, imposição de mão, mas Deus trabalha como ele quer. Por essa Naamã não esperava. Naamã não esperava receber uma ordem. Um homem que trouxe uma ordem do rei da Síria. Ele chegou dando ordem. Queria que o profeta recebesse ele, que o profeta fizesse imposição de mão. De repente, ele ganhou uma ordem, recebeu a ordem. E se ele quisesse ser curado, ele teria que descer até o Rio Jordão e mergulhar uma vez? Não, 7 vezes. 7 vezes para ele ser curado. E Naamã voltou para casa indignado, contrariado, chateado, porque não foi recebido como ele queria. As coisas não aconteceram como ele queria, né? E ele voltou para casa muito contrariado, muito indignado. Mas os oficiais dele convenceu ele. Falou para ele que aquilo não era uma coisa difícil, que aquilo ali era uma coisa fácil de fazer. Em outras palavras, dizendo para ele que o profeta não exigiu coisa difícil, né? E se tivesse exigido, ele não teria que fazer. Que era para ele descer. Falou com ele e ele deu ouvido àqueles oficiais e foi até o Rio Jordão e mergulhou, se banhou lá 7 vezes. E foi curado. Eu quero aqui dizer para você que Naamã teve que fazer do jeito que Deus mandou. A obediência. A obediência levou Naamã à cura, à restauração da saúde. A pele dele ficou limpa, ele foi restaurada a saúde dele. Por quê? Porque foi a obediência. Não era como ele imaginava, como ele queria. As coisas não acontecem como o homem quer. As coisas acontecem como Deus ordena, como Deus quer. E Deus deu a ordem para Elias, né? E Elias mandou esta palavra para Naamã. E Naamã, para ele ser curado, e Naamã teve que obedecer para ser curado. Naamã desceu, né, até o Rio Jordão, desceu as águas. E eu estava meditando quantas pessoas que foram envolvidas nessa história para que aquele homem pudesse ser curado, para que ele pudesse receber a restauração da saúde, para que ele pudesse ser limpo, purificado daquela lepra, uma doença contagiosa, né? Aquela menina convenceu a mulher de Naamã que em Samaria tinha um profeta que ele podia ser curado através daquele profeta.
E a mulher creu, a mulher convenceu Naamã. Naamã convenceu o rei da Síria. O rei da Síria mandou cartas para o rei de Israel. O rei de Israel ficou indignado porque não sabia o que fazer, como, porque não sabia que em Israel tinha profeta. Eliseu ficou sabendo, convenceu o rei de Israel que em Israel tinha profeta. Quantas pessoas envolvidas. Depois os oficiais convenceram Naamã para que ele descesse até as águas, para ele ser curado. Quantas pessoas foram envolvidas para que um homem fosse curado de uma lepra? Um homem vitorioso em guerras, um homem grande diante do seu Senhor, mas era leproso. E eu quero dizer para vocês que não foi como ele quis, foi como Deus quis. Deus ordenou assim e foi como Deus mandou, como Deus deu a palavra. Ele queria que o profeta fizesse a imposição de mão, ele queria ser curado através da imposição de mão, mas essa não era a vontade de Deus para a vida dele. A vontade de Deus era que ele descesse até o Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Então aquele homem, para ser curado, teve que se submeter à palavra de Deus, submeter à ordem de Deus, submeter à ordem do profeta, porque as coisas não acontecem como ele pensava, mas como Deus ordenou, como Deus mandou. Que Deus abençoe vocês, medita nessa história, compartilha, curte, para que essa palavra possa chegar em mais e mais pessoas. Que Deus abençoe vocês, medita, que Deus continue abençoando o lar de cada um de vocês, medita na palavra de Deus. E eu creio que Deus falou com você através desta palavra. Deus abençoa. Até o próximo vídeo, amém?